Nesta edição, o tema do programa TV Direitos Humanos é Povos Indígenas, Resistência e Reparação. Eu, Juliano Domingues e Manuel Moraes, recebemos Bartira Ferraz Barbosa, professora titular do Departamento de História da Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE. Começa agora o programa TV Direitos Humanos. O TVDH é um projeto da Cátedra Unesco-Unicap de Direitos Humanos do Helder Câmara, produzido pelos estudantes de jornalismo do projeto de extensão EduComDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação e organizações da sociedade civil. A população indígena cresceu 60% no Brasil nessa última década, de acordo com dados parciais do censo de 2022. Passou de 900 mil para 1.400.000 pessoas. Números ainda do censo de 2010 indicam uma diversidade. São 274 línguas e 305 etnias, concentradas principalmente nas regiões norte e nordeste do país. Mas esse número poderia ser bem maior. O Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, calcula que 1.470 povos indígenas foram extintos no Brasil nos últimos 500 anos. Estima-se que ao menos 80 deles foram exterminados somente no século XX. O mais novo massacre a que foi submetido o povo Yanomami, por exemplo, noticiado para todo mundo nos últimos meses, é mais uma prova de que essa história de genocídio está longe de acabar. Professora Bartira Barbosa, muito obrigado, por estar conosco aqui, professor Manuel Moraes. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Diante desses números, é razoável a gente pensar que esse genocídio está longe de acabar e pensar a partir dessa perspectiva de genocídio da população indígena. Seja muito bem-vinda. É uma pergunta muito difícil de responder, porque se trata de uma história, de um processo de conquista e de guerra de mais de 500 anos. Nós estamos enfrentando ainda a guerra contra os indígenas. Nós estamos enfrentando como espectadores, mas muitas vezes também tentando lutar nessa trincheira para evitar mais genocídio e mais morte, para uma população indígena já muito reduzida hoje no Brasil e na América Latina como um todo. Estima-se que nesses 500 anos, milhões de indígenas tenham desaparecido. Então, os números não são exatos, mas o que nós sabemos é que essa população muitas vezes flutuou entre o desaparecimento completo e o reaparecimento em momentos de, digamos, oxigenação em que a sociedade os procurava, a sociedade, eu digo, europeia, a sociedade colonial ou imperial ou mesmo republicana, os procurava como ainda símbolos de uma pátria ou de uma nação que pudessem traduzir o sentimento do bom colonizador. Diante desse massacre e diante dessa invisibilidade forçada pelo sistema colonial ou imperialista, nós percebemos que os indígenas estão lutando desde 1500. Como estão lutando? Numa resistência cultural, numa resistência, digamos, também pela sobrevivência, no caso dos Yanomami, que a gente assiste agora, muitas vezes sem assistência do Estado, mas tentando resistir com poucos apoios, como no caso do filme da Mariana Lacerda, sobre os Yanomami, premiado recentemente no ano passado, em que os Yanomami foram protegidos, por uma fotógrafa, por uma instituição suíça, por uma ONG. Então, os Yanomami, como outros indígenas brasileiros, alguns momentos vão ter sorte de ter apoios, fora das suas fronteiras. Eu digo porque as suas fronteiras já estão completamente tomadas e desrespeitadas. Professor Manuel Moraes, a partir da perspectiva da ONU, mais especificamente da Unesco, como é que essa temática está situada nesse contexto internacional e de preocupação por parte das organizações internacionais? São povos originários protegidos por tratados internacionais. Nós temos a Convenção 68, que trata exatamente da questão dos povos indígenas e trata de como o Estado deve lidar com as organizações. Na nossa Constituição, no artigo 231,
lá prevê a questão do respeito à ancestralidade, às organizações indígenas, à sua cultura, né, ancestral, e inclusive determina a demarcação, a nossa Constituição, dos territórios indígenas. Algo que não aconteceu no Brasil, né? Na verdade, a República, né, como disse Bartira, embora ela tenha sido marcada por um discurso de superação do modelo monárquico, portanto, uma tentativa de uma nova pactuação, né, do Brasil, surge o Estado Federado, os entes subnacionais, então havia toda uma expectativa de ressignificar essa guerra aos indígenas, né, como a professora Bartira muito falou. Mas, na verdade, a nossa república pouco avançou, né, o avanço foi muito, digamos assim, muito lento e muito tímido na questão indígena. Para você ter uma ideia, no Estado Novo nós tivemos a criação do SPI, Serviço de Proteção Indígena, que foi resultado da atuação de Rondon, que tinha aquela perspectiva, que é muito daquela época, do Brasil se descobrindo, né? Então Rondon foi fazer a demarcação das nossas fronteiras e ele se depara com os povos indígenas. Muitos desses povos, do ponto de vista etnográfico, que existem registros, né, são resultado das missões de Rondon, que virou um grande defensor indígena. Veja, Rondon é um marechal do Exército, né? Então veja que naquela época o Exército passou a ter um papel de proteção aos indígenas, uma postura inclusive de reconhecido, né? Tanto que Rondon foi indicado ao Prêmio Nobel, não foi nomeado, não foi praticamente, não recebeu porque morreu durante a candidatura. E um dos discípulos do Marechal Rondon é Darcy Ribeiro, porque a gente sabe dessa conexão de Darcy Ribeiro com o Rondon, mas o Rondon criou uma série de pesquisadores que depois se tornaram sertanistas e depois vão avançar na antropologia. E esses antropólogos que vão atuar no contexto indígena fazem realmente uma verdadeira revolução, no sentido da construção de um entendimento científico acerca dessas culturas, acerca desse processo de construção do que depois se tornou no Nordeste de ressignificação e retomada da identidade indígena, como foi o caso dos chucurus aqui em Pernambuco, né, e tantas outras etnias. Nós temos um estado com 13 etnias, né? Existem até outras abordagens que falam de 21 etnias em Pernambuco. Então, esse processo de reconstrução e de retomada das identidades da República acompanhou a Constituinte de 88, porque realmente, em 88, nós saímos do âmbito do SPI, né? Na verdade, minto, só fazendo um momento importante de retomada, durante a ditadura militar foi feita uma investigação por agentes, inclusive, do governo ditatorial, um procurador da República chamado Figueiredo, que depois essa documentação, essa investigação acerca do SPI se tornou um relatório, relatório Figueiredo, que foi inclusive descoberto nos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade. E esse relatório Figueiredo mostra todo um conjunto de violações, assassinatos, como disse a doutora Bartira, a sequência da guerra colonial dentro da República. E esse processo gerou a criação da FUNAI. Você sai do SPI, se cria a FUNAI, mas mesmo assim, com a criação da FUNAI, mesmo com a Constituição de 88, com o artigo 231 e 232, foi incapaz, né, de, digamos assim, da gente superar os marcadores de violência. Porque é preciso dizer que esses territórios indígenas são terras da União. Então, nós não estamos aqui privatizando terra, nós estamos garantindo esse território como patrimônio nosso. E, portanto, a Unesco entende que é patrimônio do mundo, né? Você fala da Amazônia, ou mesmo a demarcação do território chucuru, você está falando da preservação do meio ambiente, você está falando da redução de especulação imobiliária, porque é preciso lembrar que esse território indígena, invariavelmente, tem muitas riquezas. E são essas riquezas que estão sendo disputadas, né? Para além de todo o preconceito contra os povos indígenas, o tráfico de diamantes, a exploração do ouro ilegal. Então, tudo isso gera uma situação social dramática e o Brasil, infelizmente, enfrenta isso, ou pelo menos tem enfrentado na última quadra, de uma forma terrível. No próximo bloco, a gente vai desenvolver um pouco mais, né, essa associação entre a luta dos povos indígenas e a preservação do meio ambiente. No próximo bloco, a gente traz também uma reportagem sobre a presença aqui no Brasil de indígenas da etnia Varau, da Venezuela. É daqui a pouco.
Estamos de volta com o segundo bloco do TV Direitos Humanos, que nesta edição fala sobre povos indígenas, resistência e reparação. Para isso, a gente conta com a presença aqui no estúdio da Bartira Ferraz Barbosa, professora titular do Departamento de História da UFPE, Universidade Federal de Pernambuco. O povo Warao é originário do delta do rio Orinoco, que fica na Venezuela, mas desde o ano de 2014 há registros da presença deles por aqui no Brasil. Essa migração tem se intensificado nos últimos anos, com a distribuição desses indígenas, inclusive em estados do Nordeste brasileiro, como aqui em Pernambuco. Veja na reportagem. A reserva indígena Marataro-Carachuuanaçu, localizada a 27 quilômetros do Recife, no município de Igaraçu, é uma unificação de culturas indígenas que tem o objetivo de preservar a identidade dos povos originários e respeitar a ancestralidade e individualidade de cada etnia. O meu nome é Valquíria Quialonã, eu sou a cacica do povo Carachuuanaçu, é o povo que emergiu dentro da cidade do Recife, com várias etnias, e que no processo de etnogênese, de resgate ancestral e cultural, a gente unificou em uma única etnia. Então, todo o povo que está aqui é povo Carachuuanaçu. O povo Warao, natural da Venezuela, chegou na aldeia indígena em busca de melhores condições de vida. Mas as dificuldades para se manter sem apoio do Estado e de organizações civis faz com que o dia a dia seja desafiador. Ao todo, são 3 famílias da etnia Warao, além dos povos que já habitavam na reserva Carachuuanaçu. Os Warao são artesãos e confeccionam redes e brincos para serem vendidos. No entanto, a distância entre o centro urbano e a aldeia dificulta as vendas. E até agora também não consigo para isso revender alguma ajuda, não tem nada. E temos muito peça aí, não consigo vender agora. E como passamos de Recife para cá, em Igaraçu, e na aldeia, e ninguém quem pode beneficiar nós, ninguém já não reúne conosco. Já agora nós não tem como para conseguir comprar fralda, comprar leite para criança e comprar água também para não contaminar, para não enfermar doença da criança. Para mim, nós estamos pedindo uma ajuda em conseguir uma autonomia para revender nosso trabalho, de nossa cidadania também. E agora, hoje, como eu estou passando, reportando agora, estamos precisando também de alimento, hace falta de frango, pode trazer também mortadela também, porque só arroz e só macarrão não posso, porque criança não tem como para pegar isso. E como nós não estamos recebendo um benefício, aí para nós dá muito complicado aqui na aldeia. Hein? Desde 2016, o grande fluxo migratório no Brasil do povo Warao se intensificou por conta da crise humanitária na Venezuela. A etnia Warao não se caracteriza como nômade. O que acontece é uma ação forçada devido a situações hostis vividas no país de origem. Ao chegar no Brasil, o povo Warao tem os mesmos direitos garantidos igualmente aos povos originários daqui do Brasil. Isso está na Constituição de 1988, que assegura respeito total aos seus costumes, crenças, línguas e organização social, por exemplo. Bem, o povo indígena Warao, como qualquer povo indígena originário, tem os seus direitos de coletividade reconhecidos a partir do seu autoconhecimento e de sua autodeterminação. Ainda que eles estejam fora de sua territorialidade, né, e aqui no caso do Brasil, em situação, né, de refúgio, né, por questões humanitárias, né, esse direito vem agregado com eles por força da própria Convenção Americana de Direitos Humanos e de todos os outros tratados de direitos humanos relacionados a povos originários. Então, nesse caso, eles também são detentores de direitos fundamentais, não só individuais, mas também coletivos. E aí, nesse caso, eles, mesmo estando no Brasil, eles ficam, né, sujeitos, ainda que de nacionalidade venezuelana, eles têm direito de acessar não só o sistema interno, mas também os sistemas internacionais para fazer com que esses direitos fundamentais individuais e coletivos eles sejam respeitados.
O lugar que antes era abandonado e dominado pela Mata Atlântica, agora ganhou um novo significado para a natureza e indígenas que vivem nestas terras. A agroecologia se faz presente, a flora é preservada e o impacto ambiental se torna cada vez menor. O trabalho manual feito por indígenas com miçanga e materiais da natureza demonstra a filosofia ecológica que é a marca do povo indígena. Em Brasil também estamos seguindo de nosso trabalho com rede, com miçanga, com muito trabalho que fazia lá em Venezuela, aqui estamos fazendo. E aqui estamos precisando muita coisa, precisamos que vender do nosso artesanato. O trabalho de nós aqui é assim já, mas que falta material, falta miçanga, falta muita coisa para fazer mais. E também queremos participar em uma feira para vender de nosso trabalho, sim, para ajudar. Eu tenho 3 meninas, minha filha está estudando na escola. Estão precisando de muita coisa aqui. Povo Carachua Sul! Continuando, professor Manuel, professora Bartira, com essa temática, né, de povos indígenas, né, vindos de outros países. Como explicar isso? Qual a razão, embora tenha sido abordado aqui, mas eu queria também ouvir, professora, a senhora a esse respeito. Como explicar a presença, por exemplo, dos varal aqui em Pernambuco e em estados vizinhos? É um momento muito interessante observar essa situação como pesquisadora. Porque quando a gente analisa historicamente os processos migratórios dentro da própria América indígena, antes da chegada do europeu, a gente percebe que já havia fluxos migratórios de populações que fugiam de conflitos, que fugiam de situações de fome ou de instabilidade no seu território original. No caso dos índios Tupi, quero dar só um exemplo, né? A migração dos indígenas Tupi, de origem mais para o lado do Pacífico, né? Mais para o Peru, para o litoral brasileiro, tanto para a região amazônica como para a região do Rio Grande do Sul, duas rotas de migração distintas, uma pelo norte e outra pelo sul, vai fazer com que o Brasil, que é hoje, né, tenha sido ocupado por populações que migraram em mais de 2.000 anos atrás para essa área do continente americano. É um exemplo de migração que os pesquisadores estudam para mostrar quão forte foi essa migração de provocar a construção de um território tupi ao longo de 8.000 quilômetros de costa. Então, imagine você chegar ao Brasil em 1500 e se deparar com uma população falante tupi e dos seus dialetos do Rio Grande do Sul até a Amazônia, com alguns pontos, talvez 2 pontos só, de línguas tapuia, vamos dizer, de língua G, que estavam no litoral. Então, essa migração oral, voltando para ela, é resultado de um conflito, de uma instabilidade, né, que essa população sofreu no seu território de origem e que busca, através de novas rotas, né, de novos caminhos, uma sobrevivência aqui nas áreas, vamos dizer, brasileiras no território. Lembrando que esses caminhos indígenas, todos, eram muito conhecidos, né, de todos esses indígenas, inclusive dos Incas, né, do grande Império Inca. Porque esses caminhos são, digamos assim, uma memória, né, de uma sobrevivência muito antiga já dentro da América. Então, eu conheço poucos Warao nesse momento, mas em contato com alguns professores venezuelanos, como Elizabeth Zamora, que hoje é professora em Barcelona, que estava na Universidade da Venezuela, ela me diz que os fluxos migratórios são fluxos pela sobrevivência, mas que existe uma alma indígena
que ainda se apoia dentro da América. E essa alma indígena, esse espírito indígena de cooperação, tem abraçado o Waral, no caso de Pernambuco, dentro de uma realidade muito, muito especial, que é na aldeia Carachu-Uanaçu, né? Maratocaeté, Caeté, uma aldeia nova que se forma aqui em Pernambuco. O que significa dizer isso? Significa que existe uma intenção de proteção dada pelos próprios indígenas, né, no momento de sua migração e no momento desse acolhimento aqui em Pernambuco. Entre os indígenas existe esse grande laço, digamos, americano, um laço muito antigo, pré-colombiano, e que esse laço não se desfaz de uma hora para outra, não. Esses caminhos todos são deles, e essa América toda é conhecida e muito bem conhecida por eles. Professor Manuel Moraes, infelizmente a gente se depara com alguns indígenas Waral em situação de rua, né? Pedindo alimentos ou dinheiro nos sinais. E aí, o senhor que acompanha, né, já esse caso há um tempo, contextualiza para a gente qual a situação hoje dessa população, sobretudo essa que tem se concentrado nos centros urbanos. É muito importante sua pergunta, Juliana, porque assim, nós temos um problema social. É uma questão grave de falta de política pública para atendimento a essa realidade indígena de um contexto do país, né? Não é só do Estado. Mas especificamente falando do nosso Estado, essa migração se deu a partir de uma vinda espontânea. Eles se mobilizam, como disse Bartira, a partir dos encantados. Existe toda uma cosmovisão Waral, e essa cosmovisão com caciques, pajés, digamos assim, estruturam a identidade deles. Eles são um dialeto, inclusive dentro da Espanha. Eles não falam espanhol, eles têm uma língua própria. E essa solidariedade indígena, como disse Bartira, criou essa aldeia Maracatu Caeté em função exatamente da ausência de um espaço, digamos assim, próprio para que eles possam viver. Houve uma ação civil pública que obrigou o Estado de Pernambuco e depois a Prefeitura do Recife a alugar casas, espaços, né, inclusive fazer convênios com a Caritas. A gente acompanha isso pela Casa de Direitos daqui da universidade, né? A gente tem um espaço que trabalha a questão de migração e refúgio, né? E a Casa de Direitos tem feito esse monitoramento junto com a Caritas. Mas agora mesmo, no final de um determinado ciclo, essa casa vai ser entregue. Então, esses índios vão ficar sem abrigamento e, portanto, eles vão para a rua. E por isso que uma parte deles já está nessa aldeia, porque já encontra ali um refúgio. Não é? Então, realmente é um desafio efetivo. Eles, economicamente, são muito pobres, né? Aliás, a média da população indígena, dessas 13 ou 21 aldeias, comunidades indígenas, a média é um salário mínimo per capita das comunidades que já existem aqui no Recife. Sem falar dos índios urbanos, em contexto urbano, que são aqueles que não estão aldeados, né? Mas que estão nas cidades da região metropolitana, aqui de Pernambuco, do Nordeste, do Brasil, e que sequer têm acesso ao sistema de saúde indígena, que é outro agravante, porque para o sistema público de saúde indígena, você só pode receber tratamento, atendimento, se você estiver aldeado. E é por isso, inclusive, que surgiu a aldeia Maracatu Caeté como resultado dessa ausência de política pública para o índio que não está em situação de aldeamento. Puxando um pouco o assunto, né, retomando o assunto que foi tratado no bloco anterior, que é essa associação entre a preservação do território, questões ambientais e também, né, a resistência da população indígena. De que maneira essas duas pautas, né, sei que é um assunto complexo, né, daria margem para um amplo debate, mas de maneira resumida, de que maneira essas duas pautas elas se associam, né? Algo que está tão presente, né, professor Manuel, sobretudo do ponto de vista internacional, que é a preservação, como o senhor bem citou, da Amazônia, por exemplo, e o aspecto do território, né, da preservação do território, e ao mesmo tempo da identidade desses povos. De que maneira essas duas pautas se articulam, professora? Eu gostaria só de lembrar, quando a gente fala para a questão ambiental, a gente sempre coloca o homem como um empecilho para que o meio ambiente fique, digamos, protegido. E aí, a questão indígena, como marco
de proteção para esses ambientes tem sido muito aclamada. Essa questão da proteção das sociedades indígenas dentro de seus meios, né, dentro dos seus ambientes naturais. Mas lembrar que todos esses ambientes naturais ocupados por indígenas também sofrem esse impacto dessas populações indígenas. Por quê? Porque o que chamam de Mata Atlântica, né, uma Mata Atlântica que era primária ou secundária, mesmo a primária, ela já tinha interferência dessa ocupação indígena aqui no litoral. Uma Mata Atlântica, digamos, original, ela sem a presença indígena não teria a quantidade de árvores frutíferas como a gente vê ou foi encontrado em 1500. As árvores, elas foram planejadamente colocadas ao longo de caminhos pelos indígenas, quer dizer, foram plantadas. A mata em si, ela é um ambiente tratado pelo indígena para o usufruto dele. Mas, ao mesmo tempo em que ele protege dentro das suas circunstâncias, das circunstâncias de sobrevivência, ele também a transforma. A paisagem, portanto, dessas áreas com ocupação indígena são paisagens de manejo humano. Por isso, são paisagens humanas florestais. No caso bem simples da Amazônia, se a gente for ver a Amazônia hoje e essa corrida, né, pelo desmatamento, né, essa corrida pelo ouro, né, esses campos e campos abertos, né, essas feridas abertas, isso aconteceu não pelos indígenas, claro, acontece por uma ação humana de exploração violenta, mas é uma ação que deve ser combatida, talvez até por uma questão mais que humana, mais que ambiental, mas uma questão mesmo de proteção do sistema global, não é? Da sustentação desse sistema global, né? De outras populações que não estão nem na Amazônia, não é uma questão só indígena. É uma etnosfera, né? É uma questão global, não é? Uma questão mais ampla. Eu gostaria também de frisar que em algumas ilhas do sertão, que a gente observa ilhas em regiões de vales no sertão, a gente observa restos da floresta amazônica, restos dessa floresta poderosa, não é? Mas que, aos poucos, o clima e tudo que a Terra sofreu durante milênios fez com que os sertões, essas áreas mais secas, viessem a provocar essas transformações também. Quer dizer, a questão ambiental, a questão humana, a questão indígena, isso tudo está muito interrelacionado, interligado. Se a gente observar o mapa do Curtin-Moendaju, de 1945, sobre as migrações indígenas provocadas ao longo pegando esse tema das migrações e da questão ambiental, a gente vai ver que os índios eles vão procurar migrar para áreas onde vai ter mata, onde vai ter água. É óbvio que essas áreas vão ser as áreas cobiçadas por grupos humanos para a sobrevivência. Então, esse mapa das migrações, o Subaral ou outros grupos indígenas americanos que estejam em processo, eles vão procurar uma sobrevivência onde eles vão encontrar água, que é o caso da aldeia também Maratocaeté, aqui em Garaçu. Eles estão em um local onde passa riachos, onde tem terra, onde tem água, onde eles procuram uma sobrevivência da terra, da agricultura. No próximo bloco tem o Fala Povo. A pergunta é: como você se sente em relação aos indígenas no Brasil? A gente volta já. Estamos de volta com o terceiro bloco do TV Direitos Humanos, que nesta edição fala sobre povos indígenas de resistência e reparação. Para isso a gente conta com a presença aqui no estúdio de Bartira Ferraz Barbosa, professora titular do Departamento de História da UFPE, a Universidade Federal de Pernambuco. Agora é hora do quadro Fala Povo, com a participação de quem nos acompanha nas redes sociais. Perguntamos como você se sente em relação aos indígenas no Brasil.
Ana Freire diz: envergonhada de tanta incompetência e indiferença coletiva. João Paulo Ribeiro afirma que existiu uma negligência intencional no governo Bolsonaro quanto a essas comunidades. O podcast Expressão Livre, também participa aqui conosco, considera um povo que tem uma pauta invisibilizada pela mídia e com sua história apagada. Algumas das coisas que a gente já falou aqui, não foi, professor Manuel, professora Bartira? É isso, professor Manuel, é negligência do poder público, povos invisibilizados. De que maneira o senhor analisa essas participações? Como disse a professora Bartira, é um conhecimento, eu acho que é um conhecimento da sociedade, a ausência de política pública e uma mudança, digamos, um desconhecimento da cosmovisão indígena. Por isso que se propõe, e a gente aqui, né, tem trabalhado no nível nacional, nos chamados direitos da natureza. Inclusive, no âmbito da ONU, existe toda uma discussão internacional já por documentos, né, e tratados e convenções que reconheçam a natureza como sujeito de direito, porque é uma superação do chamado direito ambiental. E esse é um debate muito importante internacionalmente e que no Brasil está sendo tratado, né? Quer dizer, essa cosmovisão da relação do chamado conviver com a natureza, o bem viver. Porque o índio, nessa cosmovisão, os povos indígenas nessa cosmovisão, eles não são só aqueles que moram no ambiente da mata, mas a relação ancestral com a mata. Existe uma identidade espiritual, religiosa e de vínculos com essa Pachamama, né, como diz o Papa. Então essa reflexão sobre o bem viver também é uma reflexão hoje, inclusive, da Igreja, né? A teologia, as cartas do Papa tem apontado para Francisco, um defensor dessa cosmovisão e dessa aproximação entre essa perspectiva, digamos, que nós abraçamos de uma certa racionalidade baseada no capitalismo, né, e, portanto, no produto, na coisificação da natureza humana, e, em contrapartida, a ética indígena, que tem como objetivo o coletivo, né, e não o individual. Então, essa mudança também é conflituosa, há um conflito de entendimento. Eu acho que o Estado brasileiro ainda não conseguiu entender isso. Professora Bartira, juntando um pouco o que a Ana Freire, né, que participou aqui conosco, nos trouxe, e o que João Paulo Ribeiro também nos traz, a Ana Freire diz: envergonhada com tanta incompetência e indiferença coletiva, e o João Paulo Ribeiro fala sobre a negligência, né, sobretudo por parte do último governo federal. E aí eu pergunto, que balanço os especialistas da área fazem, de uma maneira geral, em relação a políticas públicas, né? O professor Manuel também fez essa referência, né, a ausência de políticas públicas, mas, de fato, se observa uma negligência ou há ciclos, digamos assim, fluxos e contrafluxos? Que balanço pode ser feito? Eu acho que é fundamental a gente olhar para a pauta da educação no país, com relação aos pontos ensinados em escolas e universidades. Primeira questão é a falta do espaço das pautas para a questão ambiental e a questão indígena. Primeiro, porque a educação cortou isso da pauta deliberadamente, né? Nossas crianças, eles parecem conviver num país que não existe uma pluralidade étnica, parece que tudo é Brasil, digamos, pós-colonização portuguesa, que inclui indígenas apenas no calendário das festas do dia 19 de abril. Essa é uma questão muito penosa para nossas crianças e os jovens, que não aprendem a olhar para a diferença cultural no Brasil e a respeitar essas pautas desde a escola. Então, se a educação não tratar dessa questão, nós não vamos ter uma sociedade que pense, que amplie a visão até como falou o professor Moraes agora aqui para a gente, dizendo que a cosmovisão indígena ela é uma cosmovisão que integra a natureza, enquanto a cosmovisão religiosa, vamos dizer, do mundo branco, ela só integra a questão ambiental quando se trata de algum lazer de férias nas Bahamas ou indo para os Estados Unidos, e aí não é uma questão de pauta ambiental para a Disney. Então, assim, quando a gente observa que há um comportamento que não tem a natureza como base dentro dos currículos escolares,
como foi pedido pelos indígenas aqui de Pernambuco, quando se montou os parâmetros curriculares das escolas indígenas, ainda no último governo Arraes, em que foram estatizadas 145 escolas indígenas em Pernambuco, todos os grupos indígenas vieram para a reunião e colocaram que o eixo curricular tinha que ser a terra, o meio ambiente, porque sem ele, eles não sobreviveriam. Então, há uma grande diferença do material escolar para as escolas indígenas, para o restante das escolas em Pernambuco. Eu só estou dando um exemplo de como falta integração das pautas com relação ao meio ambiente dentro das escolas, porque não adianta só festejar o Dia da Árvore ou o Dia do Índio. Professor Manuel Moraes, e o papel das organizações sociais, né, dos movimentos sociais, nessa caminhada, né, na tentativa de pautar iniciativas como, por exemplo, essa mencionada pela professora Bartira. O senhor também mencionou a questão da saúde, né, uma negligência em relação ao atendimento no que diz respeito à prestação de serviços de saúde. Para os índios não aldeados. Isso, aí eu pergunto ao senhor, qual o papel, né, e de que maneira o senhor também avalia e que balanço o senhor faz da organização da sociedade nesse sentido? Você sabe que nós passamos por processos de criminalização. Né? Nos anos 90, 2000, houve denúncias contra as ONGs de Pernambuco, do Nordeste, houve processos, né? Quer dizer, o povo chucuru foi criminalizado, né? O próprio cacique foi processado, de uma situação vil, porque ele foi vítima de um atentado e tudo se voltou contra ele, uma tentativa de suprimir, de subordinar, de enfrentamento à comunidade chucuru, à organização política chucuru. Então, os assassinatos aos índios em Pernambuco e no Nordeste é muito grave. Nós tivemos em 2001 o assassinato do cacique Trucá, Mozani, uma figura extraordinária que foi assassinado na frente do comitê eleitoral dele. Era um cacique que tinha um papel incrível na comunidade de Cabrobó, numa tentativa de reintegrar a comunidade que planta, para você ter uma ideia, a maior produção de arroz do estado do povo Trucá, e eles não tinham beneficiamento desse arroz, então ele foi assassinado. Enfim, quer dizer, existe o assassinato do cacique Chicão, né, que é um marco desse processo de criminalização, e sem falar das ONGs, né, que em muitos casos, de forma heróica, atuam no campo, mas também com muita dificuldade. Aqui minha homenagem ao CIMI, ao Centro Luiz Freire, ao Gajop, ao SENDEC, que à sua maneira, com poucos recursos, né, incidem, tentam apoiar dentro do que nós chamamos de advocacia popular. Né? A advocacia internacional, para você ter uma ideia, levou o Brasil a ser condenado na Corte Interamericana. O único caso de sentença na Corte em temas indígenas contra o Brasil foi exatamente o caso Chucuru, dessa criminalização que aconteceu contra as organizações da sociedade civil e o povo indígena Chucuru. No próximo bloco tem o quadro Educar para os Direitos Humanos, é quando a nossa convidada, Manuel Moraes, responde uma pergunta feita por você que acompanha o nosso programa. A gente volta daqui a pouco. De volta com o quarto bloco do TV Direitos Humanos, que nesta edição fala sobre povos indígenas, resistência e reparação. Agora chegou a hora da professora Bartira Ferraz Barbosa e Manuel Moraes responderem uma pergunta enviada por quem acompanha o nosso programa. É o quadro Educar para os Direitos Humanos. A gente agradece a Marcelo Dantas, que pergunta: para o Estado promover reparações mais contundentes a esta população, só quando tivermos uma pessoa indígena na presidência? Professora Bartira. É muito difícil a gente imaginar um país, né, como o Brasil, tão amplo de culturas e línguas e tal, sem ter indígenas, né, na política, nos cargos públicos. Então, nesse momento, eu acho que a pergunta do Dantas é importante, porque existe muito preconceito. Por que não? Não é? Um representante indígena está trabalhando, né, e ocupando cargos? Eu acredito que sim, que mudaria sim. Mudaria e muito, né, se fosse incluído a visão indígena nesse processo de governança.
Professor Manuel Moraes. Veja, eu acho que a representação política, como disse a professora Bartira, é fundamental. Inclusive, nós tivemos um aumento, né, da representação política na Câmara dos Deputados, no âmbito municipal, né, nós temos uma ampliação de vereadoras e vereadores indígenas, né, no Brasil inteiro. Mas eu acho, do ponto de vista, né, que eu sou do direito, professor de direito constitucional, eu acho que a gente devia pensar do ponto de vista do direito, né, e não da representação. Não que a representação seja importante, por isso que eu acho que é super relevante que possamos ter um presidente indígena. Mas eu acho que, independente do presidente indígena, no âmbito dos direitos, né, humanos, a gente precisa ter eles sendo respeitados como um todo. Eu não preciso necessariamente ter um governador indígena para que os direitos indígenas sejam respeitados. Em tese, a gente devia estar trabalhando a ideia desse respeito, né, dessa consolidação dos tratados internacionais, da própria Constituição, né, quer dizer, essa ideia do bem viver é uma coisa, como disse a doutora Bartira, devia ser na educação básica, porque, veja, se a ONU já reconhece, não é, todos os direitos da natureza, nessa perspectiva do painel global sobre o bem viver, já é um tema internacional de relevância a ponto de se tornar nos próximos anos um tratado de direitos humanos que reconhece os entes da natureza como sujeito de direito. Veja, necessariamente eu não preciso ter um governador do estado que seja representante, mas, por outro lado, no mundo inteiro que nós temos esse debate, a representação é muito importante. Por exemplo, evidentemente que o massacre dessa guerra que a professora Bartira nos trouxe nos outros blocos fez a população indígena no Brasil ser menor populacionalmente do que é a incidência na Bolívia, do que é a incidência no Peru, no Chile, na América Latina, de uma forma geral, o Brasil uma ilha, né? Então, assim, o massacre foi muito maior aqui dentro do que foi na América do Sul, do que foi na América Latina. Então, você veja na Bolívia, a representação indígena é tão forte que eles conquistaram, do ponto de vista constitucional, o Estado plurinacional. Então, o Estado plurinacional, que é uma realidade do novo constitucionalismo latino-americano, representa que a Constituição da Bolívia, Equador e vários países da América do Sul e da América Latina reconhecem a autonomia dos povos indígenas. Quer dizer, a Constituição da Bolívia diz assim: nós, povos originários, quer dizer, o Estado boliviano é fruto dos povos originários. E esses povos originários são respeitados em sua língua, dialeto, costumes, de uma forma ampla. Então, são 4 línguas oficiais. Existe um código penal indígena, uma justiça indígena própria, autônoma, né? A justiça convencional. Então, os avanços do novo constitucionalismo latino-americano é imenso na América Latina, né? Não temos um presidente indígena, mas ao menos temos um ministério, né, que é voltado para essa pauta. Professora Bartira, de que maneira a senhora analisa, né, o que isso significa e quais são as expectativas em relação a essa iniciativa do atual governo, né, da criação de um ministério voltado para esse tema? Bem, primeiramente foi uma surpresa muito grande para a academia quando a gente recebeu essa notícia, porque é uma mudança de estratégia nesse governo atual muito grande. Eu digo mudança porque os governos anteriores, inclusive o governo Lula e o governo Dilma, não tiveram esse olhar, não é? Então, houve agora uma mudança de permitir um espaço para que povos indígenas sejam reconhecidos e atendidos, digamos assim, dentro de uma pauta do Ministério voltado aos povos originários. Isso significa dizer que agora um canal direto com a presidência foi tomada, quer dizer, foi formado. E o que significa que os indígenas não vão precisar mais ficar acampando em Brasília para pedir audiência com o presidente. Então, eles vão ter um canal direto de debate, comunicação, negociação. É para mim e para a academia um grande momento, porque nós da academia que trabalhamos com os povos originários, com pesquisas há mais de 30 anos, nós percebemos que é uma pauta muito pouco defendida dentro do CNPq, dentro das instituições, né, como o MEC. Por quê? Porque sempre foi muito pouco olhada ou muito pouco financiada.
Então, por exemplo, no nosso laboratório, as fontes que nós temos de pesquisa, eu acredito que agora a gente vai ter muito mais publicação, muito mais formas de diálogo com o Ministério dos Povos Originários, dos povos indígenas, e fazendo política, não é, dentro da universidade, agora com muito mais força. O próprio reitor, Alfredo, da UFPE, ele vem colocando a necessidade da criação agora da coordenadoria dos povos indígenas e povos quilombolas, do Brasil. Então, a gente tem trabalhado agora dentro da universidade com novas perspectivas. E aí eu pergunto ao professor Manuel Moraes agora, cientista político, não advogado, não professor de direito, mas uma leitura em termos de política e de como o senhor espera que se dê que se deem os processos de negociação, né, e questões orçamentárias, por exemplo, porque de fato, como a professora Bartira ressalta, a criação do Ministério, né, reflete um processo importante de demarcação de território político. E daí em diante, professor Manuel, qual a expectativa que o senhor tem do relacionamento do Ministério com a sociedade civil, do relacionamento do Ministério com os parlamentares e com os grupos de pressão, né, que são muito fortes, né, os grupos, sobretudo aqueles grupos, digamos que seriam adversários da pauta, né, indígena. De que maneira o senhor avalia o processo político nesse caso? Você sabe que um dos políticos indígenas que marcou a história do Brasil é Juruna. E Juruna dava com um gravador. Não sei se Bartira lembra disso. Pendurado no pescoço. E quando perguntavam a ele, por que você anda com esse gravador? Ele disse, porque o homem branco fala uma coisa e depois desmente, né? Diz que não falou. Então eu gravo que é para reafirmar o que ele está dizendo. Então, assim, os partidos políticos, Juliano, falando como cientista político, não tem a pauta indígena. Não é? Você não tem nenhum partido político, mesmo os partidos mais à esquerda, isso não é uma agenda dos partidos políticos, a questão indígena, nem da natureza. Então, na medida em que você não tem isso dentro dos partidos, em uma democracia, isso passa a ser uma pauta que não tem visibilidade no orçamento, porque quem determina o orçamento é o parlamento. Então, se o parlamento não compreende, ou seja, os partidos não estão dentro dessa agenda, isso não se reflete em políticas públicas. Porque, veja, o executivo é um poder. A gente precisa lembrar que a nossa Constituição trabalha com a ideia dos 3 poderes, poder executivo, legislativo e judiciário. O judiciário tem dado sua contribuição, né, na medida em que julga, atua em uma série de medidas, agora mesmo na pandemia, foi justamente o judiciário que estabeleceu uma ADPF que garantiu recursos para os povos indígenas. Então, o que é uma ADPF? A arguição direta de preceito fundamental, que é uma ação do controle concentrado que interpreta a Constituição, as leis infraconstitucionais à luz da Constituição. Então, essa ADPF foi julgada pelo Supremo e garantiu recursos, ou pelo menos pressionava, determinava que o Executivo gastasse recursos com a prevenção à Covid nos povos indígenas, que eram altamente vulnerabilizados, né, pela pandemia. Então, o Judiciário faz sua parte. Nós temos a 6ª Câmara, que é um organismo dentro da polícia, do Ministério Público Federal que atua na questão indígena penal, mas, enfim, isso é uma ação judicial. A ação do Executivo, agora com o novo Ministério, certamente vai avançar. Mas cadê o parlamento? Eu acho que o parlamento brasileiro é talvez um poder ausente desse debate, que talvez agora avance com a representação indígena que tem tido no parlamento. Depois do intervalo, tem o 5º e último bloco desta edição do TV Direitos Humanos. Daqui a pouco a gente volta. Chegamos ao 5º e último bloco do programa TV Direitos Humanos, que nesta edição traz como tema Povos Indígenas, Resistência e Reparação, com Bartira Ferraz, professora titular do Departamento de História da Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE. Nesse último bloco, né, Manuel, a gente procura ter um cuidado, professora, nos programas, né, para não ficar tão pessimista, né? Então, no último bloco, a gente fala também de perspectivas. Mas antes da gente falar sobre perspectivas, horizontes, queria que a senhora resumisse para a gente, para quem está nos acompanhando, quais seriam os principais problemas ou desafios a serem superados, né, pela população indígena brasileira? Eu acredito que estamos diante de uma população indígena que agora
está tendo uma maior visibilidade através dos meios de comunicação e os números que são apresentados. No caso da mortalidade infantil indígena, do nível de pobreza ou de riqueza de alguns grupos indígenas ligados ou à questão da exploração de minérios ou à questão mesmo da exploração de madeira, vem mostrando que existe uma visão ainda preconceituosa com relação a essas comunidades, a essas populações nativas que vivem fora, né, abaixo dos níveis considerados aceitáveis de pobreza ou como se diz, né, de sobrevivência no Brasil. Então, assim, era preciso a gente ver, olhando por um lado positivo, que essas populações elas tinham e têm ainda muito a contribuir com suas culturas e seus conhecimentos. Só para a gente ter uma ideia de todo o conhecimento indígena que foi aproveitado do período colonial, resultado no livro de Piso e Marcgraf, de 1647, sobre a natureza, sobre as riquezas naturais aqui no Brasil, extraídas dos conhecimentos indígenas, foram levados para a Europa mais de 1.000 substâncias químicas, né, de plantas utilizadas como plantas medicinais aqui na América. Então, assim, esse conhecimento, que é um conhecimento indígena originariamente, está se perdendo, não é? Quando a gente pensa em ciência, quando a gente pensa nos avanços, na balança positiva, os indígenas contribuíram muito mais, né, para a Europa ser o que é hoje, ou para o mundo ser o que é hoje, do que os próprios europeus, em matéria de conhecimento científico de questão na área de saúde, na área de alimentação. Quem somos nós sem a batata? Quem somos nós sem a farinha de mandioca? Sem o milho? Essas populações hoje devem a um conhecimento indígena a sua sobrevivência básica. E, ao mesmo tempo, a gente encontra essas populações em um estado de miséria terrível. Ainda não foi publicado, mas existe uma pesquisa feita pelo Departamento de História sobre o nível de sobrevivência das populações aqui em Pernambuco. Pasmem, os piores níveis são os níveis das populações indígenas. E o número de morte infantil nessas populações é o mais alto, está mais alto do que em qualquer grupo brasileiro marginalizado que a gente possa conhecer, urbano, né, ou rural. Como mudar essa situação, professor Manuel, para a gente encerrar? Como diz o cacique Marcos Chucuru, diga ao povo que avance. É organização, é luta, é ocupação, por isso que a aldeia Maracato Caeté, né, como forma de luta, de ressignificação, e a ideia de uma reserva indígena. E a professora Bartira tem trabalhado o ponto da criação do Memorial dos Povos Indígenas, como isso uma pauta que a universidade tem batalhado junto aos órgãos judiciais e do executivo, né, estadual e federal, para que a gente possa ter um refúgio, um lugar, talvez um ponto de partida de início de uma política pública que garanta os direitos indígenas no Nordeste. Uma política de reparação, uma política de reconhecimento de uma cultura ou de várias culturas indígenas que com as quais nos apoiamos, com as quais sobrevivemos até hoje. Professora, para a gente encerrar, que recomendação básica a senhora faz para quem queira se informar um pouco mais a respeito dessa temática, sobretudo aqui no Brasil, não é? Levando em conta o fato de nós normalmente não sermos expostos a essas informações, a esse conhecimento na escola, na universidade. O que a senhora recomenda para quem está nos acompanhando e queira se informar mais a respeito? Eu recomendo fortemente entrar através da internet em plataformas como a Etnohistória Brasil, Sertões do Brasil, onde publicações estão postas gratuitamente para toda a população. Mas eu também recomendo que as pautas indígenas sejam observadas pela imprensa. Eu acredito que a imprensa, vocês jornalistas, fazem um grande papel. O cinema tem feito também um grande papel de divulgar, não é, a cultura indígena brasileira ou as diferenças, né, de um Brasil tão rico e tão sortudo de ter populações com tanta, digamos, com tanta visão, com tanta sensibilidade. E como dizia Ailton Krenak, né, vamos pisar leve, vamos ter paciência, vamos ter
como luta, sempre a paciência e o amor por essas questões indígenas. Professora Bartira Ferraz Barbosa, muito obrigado, né, professor Manuel? A gente agradece. Muito obrigado. Muito obrigado por ter participado do programa Obrigada, TV Direitos também. Humanos, né? Ter aceitado o nosso convite. TV Direitos Humanos é um projeto da Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos do Helder Câmara, produzido pelos estudantes de jornalismo do projeto de extensão EduComDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação e organizações da sociedade civil. Acompanhe a gente nas redes sociais. Estamos no Instagram e também no YouTube. Até a próxima!